Captação de recursos aí, por onde começar? É o assunto de hoje que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Bom, nós temos aí nossa primeira saga, captação de recursos, parte 1, e agora nós estamos na captação de recursos, parte 2. E nesse vídeo nós vamos falar por onde começar a captar recursos. Bom, muita gente acha que captadores de recursos têm fórmula mágica, né? E trazem todas as respostas. Não necessariamente, gente. É muito importante saber que cada organização, cada ONG tem a sua particularidade, sua peculiaridade. Uma metodologia que funcionou numa organização grande, por exemplo, nem sempre vai funcionar numa pequena. E vice-versa, que funcionou numa pequena não vai funcionar numa grande. Tudo vai depender muito da peculiaridade. Por isso que é muito importante cada organização ter o seu diagnóstico, né? Para isso a gente precisa ter técnicos específicos da área, né? Se é na assistência social, que seja um assistente social, que seja um psicólogo, seja um historiador, um pedagogo. Se é no meio ambiente, que seja um biólogo, alguém da área da agronomia, enfim, engenheiro, agrônomo, um geólogo, enfim. Nós precisamos ter muito bem nítida esse panorama do que é a organização, porque não existe uma metodologia engessada, né? Essa história aí de que a gente vê, olha, sigam esses 10 passos e a sua ONG vai crescer. Gente, esse negócio não rola em lugar nenhum, não funciona, a gente sabe muito bem disso, porque cada organização tem a sua peculiaridade. De repente, uma festa junina vai rolar muito bem como um evento de captação de recursos para uma ONG. Mas já na outra realidade não vai rolar, né? Não vai rolar, não vai funcionar. Embora a gente saiba que a festa junina é uma festa cultural brasileira, mas nem sempre vai rolar em todos os lugares. De repente as pessoas não vão se identificar, enfim, não é para aquele momento, para aquela situação. Ou a maneira que foi estruturada também, enfim, tem todas várias coisas a serem analisadas. Então, por onde começar, né? E a gente não quer engessar as coisas aqui, mas nortear são dicas. O canal aqui existe para dar dicas. Por onde a gente começa? Bom, gente, começa sempre pelo diagnóstico. Tenha um diagnóstico do que é a sua organização, tenha um diagnóstico do quanto a sua organização precisa captar, tenha um diagnóstico do que já fez, já que deu certo. Por exemplo, comece a analisar quais foram as estratégias de captação de recursos que você fez até agora que mais gerou recursos para você. De repente você tem a habilidade de promover eventos dentro da sua organização e você nem sabe que através disso você consegue ganhar recursos. De repente você está falando aqui de São Paulo, e essa é uma metodologia que funciona muito bem para todas as organizações que sabem utilizar, como desenvolver, precisa procurar ajuda de pessoas, especialistas na área. Pode desenvolver a captação de recursos via nota fiscal paulista, gente. Eu conheço organizações, já conversei com alguns líderes, alguns captadores de recursos que mantém as suas organizações somente com verba do Nota Fiscal Paulista. Isso funciona, super funciona. Bom, a gente tem também organizações que trabalham com bazares sociais, bazares beneficentes. Tá? Beneficente, tá, gente? Não é beneficiente, é beneficente, tá? Só um alerta aqui pra gente poder falar também as coisas da maneira correta, porque o pessoal às vezes pensa que a gente é do terceiro setor e pensa que a gente é tudo burro. E a gente não é, né? A gente tem que saber como se pronuncia. Então, bazar beneficente, tá bom? Hashtag desabafo aqui. Bom, mas é isso, gente. De repente, um bazar social vai funcionar e vai rolar muito bem. A gente vê que grandes ONGs desenvolvem isso, gente. Eu não quero citar nomes aqui para não ficar expondo, mas a gente tem várias organizações grandes desenvolvendo programas e projetos dentro da área de bazar. Simples, né? Roupas são vendidas, grupos pegam volumes de roupa e vendem, ou desenvolvem um bazar, entendeu? E isso não é inventar roda, isso daí é algo que todo mundo desenvolve. Agora, uma vez eu ouvi de um colega meu a seguinte expressão, né? O machado, ele está disponível para todo mundo. Mas vai depender de como você usa o machado para cortar a lenha, né? Então, aí é que está o segredo, né? Então, um bazar social, gente, vai desenvolver. Então, por exemplo, estou focando aqui no bazar. Eu mesmo cometi esse erro várias vezes no início da organização. Gente, a gente montava aquelas mesas ridículas, né? E claro, tô entendendo e respeitando o contexto de cada um, mas não é pela falta de recurso,
Mas às vezes a gente vai, como organiza as roupas, como coloca à disposição das roupas, se limpa-se as roupas, se lavam-se as roupas, tudo isso faz diferença, gente. Aí tudo isso vai afetar, né? É claro que eu sei que existem diversas situações, tá? Não tô querendo ser aqui também, Deus me perdoe, ser uma pessoa arrogante e apontando ONGs, não, não é isso. Mas dá muito bem para você organizar roupas no balcão, em mesas, sem fazer aquelas pilhas. Gente, sabe o que eu fazia no começo? Eu fazia aquelas pilhas enormes de roupa no bazar. De calças enorme, enorme, enorme. Aí a pessoa ia lá ver, desmontava tudo, caía tudo, virava um auê, virava uma bagunça, porque o cliente ele entra, ele quer ver mesmo. Então não faça isso que eu fiz, não cometa o mesmo erro. Peça ajuda de alguém da área de vendas, não é possível que você não conheça alguém da área de vendas, né? Alguém que trabalha com isso, que vai te dar um norte, vai te dar orientações. Hoje é possível a gente desenvolver, por exemplo, sabe, falar, Susana, mas eu não tenho araras, mas dá para fazer araras, né? Araras sustentáveis, enfim, tanta coisa boa que tá para desenvolver. E eu nem sei porque que eu tô focando tanto no bazar aqui, mas tem a questão do bazar, tem a questão de rifas, tem a questão, por exemplo, de própria nota fiscal paulista, que eu já falei com vocês. Tem a questão das próprias empresas, né? E aí é uma coisa bacana para a gente falar em outros vídeos também. Como chegar nas empresas. A gente só procura a empresa, às vezes, para pedir dinheiro. Mas a gente está, por exemplo, já em junho, né? E você tem a relação das empresas que te apoiam, né, esporadicamente aí. Quais foram as vezes que você chamou essa pessoa para ir lá na organização e ver o resultado, tomar um café sem pedir nada, gente? O Marcelo Stravis fala muito sobre isso, né? Sobre relacionar-se com a empresa e ele fala muito sobre que você tem que ter pelo menos 40 empresas para você se relacionar ao longo do ano. Você consegue fazer de 2 até 4 visitas por ano na mesma empresa. E aí dessas visitas você vai Nessas visitas, em 3 você vai apenas se relacionar, em uma apenas você vai pedir dinheiro. Então, assim, que tipo de relacionamento, né? Pessoas físicas, por exemplo, você se preocupa com as pessoas que doam, com as pessoas que apoiam a sua causa. Então, assim, por onde começar? Talvez eu diria como começar, né? Talvez até melhor corrigindo esse vídeo, como começar. Então, captação de recursos, gente, não tem uma fórmula mágica, como muitas coisas na vida não tem. Mas é muito de reflexão e de análise, de coisas que estão dando certo. De repente, você já tem coisas que funcionam aí na sua organização, só precisa de um toque mágico, uma expertise aí, uma orientação mais técnica, mais estratégica, para que as coisas possam fluir, tá bom? Então é isso. Por onde começar? Procura um diagnóstico, procura fazer levantamento do que já deu certo, do que já não deu certo na sua organização, de captação de recursos e tente aprimorizar isso. Sabe aquela joia que você encontra no fundo do mar e aí tem que ser lapidadinha, lapidadinha, para que ela possa dar bons resultados e trazer um bom retorno financeiro para a sua organização. Não só financeiro, mas é claro, também financeiro, né? O mais importante é que, para além do dinheiro, você consiga fidelizar uma pessoa. Lembre-se que atrás de um R cifrão, ou nós estamos falando de R cifrão por causa do Brasil aqui, mas pode ser uma doação internacional, tem uma pessoa. Por trás de uma empresa, do NPJ, tem uma pessoa. E pessoas são pessoas, pessoas gostam de se relacionar, pessoas gostam de contar e ouvir histórias. Então a gente precisa valorizar isso, tá bom? É isso, um grande abraço, até mais.